E não será fome de pão ou água, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. Eu creio que, mediante a palavra do Senhor que está sendo aqui declarada, ouvida por todos, este é o motivo pelo qual nós estamos aqui reunidos. Fome de Deus. Fome de ouvir a palavra de Deus. Por isso, nessa manhã, eu quero ler bastante versículos, para que a palavra possa entrar, penetrar, né, e realmente se discernir espiritualmente, penetrando no mais profundo do nosso ser, que é o nosso coração. Amém? Então, Jeremias 24:7. Darei a todos eles corações que saibam me reconhecer como Senhor. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, porque voltarão a me obedecer de todo o coração. Coração obediente. Sim, mas esse coração, ele precisa ser cuidado, porque se ele se endurece, se ele está num ambiente de poeira, ele pode acumular uma poeira e ficar um coração endurecido, um coração de pedra, um coração que não vai ser flexível, mas vai ser um coração rebelde, um coração teimoso, fechado, obscuro, opresso, um coração que está cheio de pecado. Por isso nós temos que cuidar do ambiente do nosso coração. Como cuidar? Como não permitir que esse coração fique empoeirado, cheio de poeira? Como nós podemos buscar ambientes melhores para o nosso coração? Em Lucas 15, a gente conhece aquela história da mulher que perdeu a sua dracma. Todo mundo aqui já deve ter ouvido essa história, né? Vocês conhecem muito mais de Bíblia que eu. Estou só aprendendo. Então, a palavra nos diz que essa mulher, ela procurou a sua dracma com diligência. Primeiro, ela tomou a decisão de procurar, a ação de procurar. Ela decidiu procurar. E como que ela procurou? De qualquer jeito? Por cima? Não, com diligência. Com diligência. Com certeza, gente. Você já viu uma mulher, tem muitas mulheres, fazendo uma faxina na sua casa? A gente põe tudo de perna fora, não é? Levantamos os tapetes, tiramos as cadeiras do lugar, afastamos as camas, os móveis. Quando a gente está disposto, a faxina tem que ser completa, não é? E eu creio que essa diligência dessa mulher nos mostra isso. Ela revirou a sua casa, porque ela perdeu algo precioso para ela. Algo precioso para ela. E olha que foi só uma dracma, mas ainda assim, aquela dracma era muito importante para ela. Então ela teve diligência ao procurar. Ela varreu a casa dela, limpou, ela procurou fazer essa faxina para buscar a dracma. O que é importante para Deus? O que é um tesouro para Deus? Essa é uma pergunta que eu faço hoje. O que será que Deus quer de nós? O que é importante? O que Deus está buscando de nós? Momento de reflexão, não é? Essa mulher, gente, ela buscou valorizar a Deus, as coisas que Deus deu a ela. Por isso ela buscou com diligência. Ela buscou, procurou e encontrou a dracma perdida. E isso trouxe muita alegria ao coração dela. Mas ela não desistiu. E ao procurar, ao varrer a sua casa, aí eu trago para os dias de hoje. Ambiente empoeirado, que pode obscurecer o nosso coração, que pode deixá-lo empoeirado, opresso, deprimido, triste, desanimado, cansado às vezes, né? De tanto lutar, de tanto pelejar. Às vezes você está orando há anos e anos e anos por alguém. Às vezes você está buscando no Senhor um milagre. E às vezes você se encontra cansado, desanimado. E você pensa em desistir. Mas nós não podemos desistir. E o que renova a nossa fé é a nossa comunhão com Deus. É o nosso buscar a palavra de Deus entrando em nós. Em Romanos 12 diz, né? E renovareis a vossa mente com a palavra. Porque a nossa mente, ela está em processo de santificação. Então, a palavra, sendo ministrada em nossos corações, ela vai agir como um
com comunhão, momento a sós com Deus. Né? São as disciplinas, oração, jejum e leitura da palavra de Deus. São as disciplinas espirituais do crente. Aquele que se diz crente, o seguidor de Cristo, ele precisa buscar. Isso é uma busca diária na nossa vida, porque senão o nosso coração pode ficar empoeirado. É como um objeto que você coloca ali e esquece. Fica dias e dias e de repente a poeira vai tomando conta, né? E aquele objeto vai ficando ali esquecido. Quando você olha para aquele objeto, você não vai nem conhecê-lo, de tão empoeirado, de tão sujo. E às vezes a poeira vai grudando tanto, né? Que é difícil de você tirar. Assim também o nosso coração. O nosso coração precisa ser cuidado dia após dia. Nós temos que buscar essa comunhão. Afinal de contas, o Senhor nos deu um coração que é ensinável. O que nos diz essa palavra, ensinável? É um coração que quer aprender. Que todo dia tem que aprender. Nós não podemos achar, porque nós já somos crentes, muito crentes, às vezes 10, 20, 30 anos de crente, não tem mais o que aprender. Nós temos que ter um coração como de uma criança. Não foi assim que Jesus disse? Vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Por que será que o Senhor disse isso? Porque a criança é pura, ela é ingênua, ela fala o que ela pensa, ela é transparente. Nós temos que ter esse coração simples, ingênuo, um coração que realmente quer aprender. A criança quer aprender, porque ela sabe que ela precisa aprender. Muitas vezes nós já estamos aí para lá dos 30, eu sei que são poucos aqui, né? Eu e mais algumas só. Muitas vezes nós achamos muito donos de si mesmos e achamos que não temos mais o que aprender. E nós temos muito o que aprender. Um coração empoeirado se torna passível, insensível. E um coração transplantado por Deus e consolidado nele vive o tempo de hoje. É um coração ativo. Ele tem firmeza em meio às incertezas da vida. Se eu crer no coração, será estabelecido no reino de Deus. Aquilo que eu creio será estabelecido no reino de Deus. Aquilo que eu creio. A fé remove montanhas, né? A fé é o que move o coração de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, um coração transplantado, consolidado, um coração limpo, em comunhão plena com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, ele vai ter firmeza em meio às incertezas, às inseguranças da vida. Todos nós passamos por lutas, passamos por dificuldades. Em Tiago 1,18, nos diz o seguinte: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, a palavra nos revela esta manhã que o Senhor enxertou a palavra dele em nós. Quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus na nossa vida, nós o recebemos de verdade, nós ganhamos esse coração novo, coração que é ensinável, coração regenerado, um coração que quer mais de Deus. Amém? Então a palavra do Senhor é enxertada em nós. Por isso, nós começamos a ler e a revelação do Espírito Santo vem. Porque hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. Ele mora, revelada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o próprio Deus teve o cuidado de uma vez, reconhecendo o senhorio de Jesus em nossas vidas, enxertar essa palavra em nós,
gente, não é emoção, sentimento. Não. É o nosso próprio espírito. É a nossa essência. É o Espírito que foi vivificado pelo Espírito Santo no momento em que nós reconhecemos Jesus. Então é um milagre de Deus, que só Ele pode operar. E Ele, exatamente neste momento, Ele nos dá um coração novo, um coração que é ensinado, um coração que é ensinado, que quer aprender. Ainda em Jeremias 32, 38 fala: e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a todos eles um só coração e um só pensamento. Obedecer-me para sempre. Isso acontecerá para o bem deles, de seus filhos e das suas futuras gerações de israelitas. Deus, Ele nos amou de tal forma, de tal maneira, que Ele deu o que Ele tinha de melhor para nós. Tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Ele já entregou o seu Filho para nós, por nós. Ele morreu, Jesus morreu por causa de nós, por causa do nosso pecado, por amor de nós. Por isso hoje nos tornamos família de Deus, povo de Deus, raça eleita, sacerdócio santo. Não é a palavra que nos diz isso? Então nós nos tornamos filhos de Deus, pela graça, uma graça merecida. Nada que nós fizéssemos nos faríamos merecedores dessa graça. Mas Deus resolveu dar. Um dia, eu vi um líder na nossa igreja lá, um mestre. Eu gosto muito de aprender, e eu estou sempre que eu posso, com a minha aprendendo. Ele me fez uma pergunta: Terezinha, se você tivesse que escolher entre um dos seus 4 filhos, que tivesse que agora morrer, qual deles você escolheria? Eu falei, como? Engasguei, né? Como qualquer mãe ou pai engasgaria. Se você tivesse que escolher um dos seus 4 filhos, aí eu comecei a pensar: Natália, fala demais, não? Eu amo. O Paulinho é muito. Não tem jeito, Paulinho no braço direito. Como é que eu vou fazer esse Paulinho na vida? Maria Clara, chorona, mas eu amo Maria Clara, não tem jeito. Aí eu fico meditando Maria Tereza. Maria Tereza um pouco às vezes respondeu, mas eu amo Maria Tereza. E eu ficava imaginando e olhava para a carinha de cada um deles, sabe? Visualizava, meu Deus, eu tenho que escolher. Eu não conseguia. Eu passei um tempo refletindo e a pergunta voltava: e aí, Terezinha, já escolheu? Eu falei, não consigo. Eu não consigo escolher. Não sei. Eu amo cada um de uma forma especial para mim. Cada um deles é único. Eu não consigo imaginar qual que eu vou amar menos ou mais. Não tem jeito. Aí depois de uma fadiga muito grande, eu falei, Claudinho, não consigo. Ele me disse assim: pois é, foi isso o que Deus fez. Ele escolheu o único filho dele, o único. Ele não tinha 4 como você, ele só tinha um filho unigênito. E ele escolheu para morrer no nosso lugar. Por causa de cada um de nós, Deus escolheu. Eu quero crer que a palavra que ressoa no meu ouvido hoje é a palavra escolha. Hoje é um tempo de escolha. Eu quero escolher, conhecer, prosseguir em conhecer, como disse o profeta Oséias. Eu quero prosseguir em conhecer este Deus maravilhoso, que deu o único filho dele por causa do meu lugar, para morrer no meu lugar, por causa dos meus pecados, por amor de mim. Porque hoje, por causa dessa escolha de Deus, eu me tornei filho de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus, povo de Deus. Gente, eu respirei, tomei um fôlego, e a partir daquele momento eu passei a amar mais e mais e mais esse Deus. E cada dia que eu busco conhecer mais, eu me apaixono, eu amo, e eu me derreto diante dele, eu me deleito diante desse Deus maravilhoso, que deu tudo, mesmo quando a gente não merecia. Porque nós estávamos lá na lama, né? Nem porquinhos, né? Rolando na lama. Mas ainda assim, ele olhou para nós e olhou o nosso coração. Ele nos enxergou
com um coração novo, um coração capaz de obedecer, um coração como o de uma criança, puro. Porque é assim que Deus olha para nós. É assim que Deus nos vê. Ele não olha somente a formosura externa. Ele olha a beleza do seu coração. Ele olha o que está lá dentro. E às vezes o mundo olha para aquelas determinadas pessoas e não consegue enxergar. Só enxerga os defeitos, as falhas, os vícios. Mas Deus não. Ele é um gentleman. Ele é maravilhoso. Ele é único. Porque Ele olha para nós. E mesmo em meio às nossas limitações, dificuldades, problemas, Ele enxerga o nosso coração. E eu creio, meu irmão Rogério, que foi isso que tocou o seu coração. A sede de fome que eu tenho de Deus. A sede de fome de conhecer mais. Um Deus que me dá vida cada manhã. Que me concede a graça de respirar. De ter fôlego de vida, porque quando a gente acorda e respira, já é motivo de agradecer, irmãos. Já é motivo de glorificar o nome do Senhor, porque tudo que nós temos é o hoje, é o agora. O ontem já foi. Amanhã será nas mãos de Deus. Ninguém aqui sabe se vai acordar com vida amanhã. Não é verdade? A vida pertence ao Senhor. Isso não estava no meu plano, gente. Eu já parei de seguir o plano, porque eu sigo o coração, o Espírito Santo de Deus, que tem me guia. Eu quero dizer para vocês, irmãos, vivam o dia de hoje. Escolham viver o dia de hoje, dando o seu melhor para Deus, porque Ele merece o seu melhor. Ele merece. Façam para Ele, por Ele. Existe até aquele louvor maravilhoso, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ninguém aqui está aqui para aparecer, né? Por causa do meu eu, das minhas vontades. Nós somos todos vasos nas mãos de Deus, todos. Deus usa como Ele quer. Ele faz como Ele quer. Um vaso, ele não tem que decidir sozinho. Ele é apenas um vaso nas mãos do oleiro. E o oleiro sabe aonde esse vaso vai ornamentar. Aonde esse vaso vai trazer vida, vai trazer alegria. Aonde o vaso deve estar. Para de brigar com Deus, irmãos. Para de falar, Deus, eu quero ficar ali. Deixa Deus te colocar onde Ele quer te colocar. Deixa Deus te usar do jeito que Ele quer te usar. Na simplicidade, porque Deus é simples. Como nós também temos que ser simples. Deus nos deu características próprias de cada um. Sabia, irmão, que não existe ninguém igual a você? Cada um de nós. As nossas digitais são únicas, não é? Mesmo que tenha aqui gêmeos univitelinos idênticos, as suas digitais vão ser diferentes. Por que será? Irmãos, Deus é perfeito. E Ele nos criou perfeitos. E com um propósito. Cada um de nós aqui, Deus conta com você. Deus conta com a gente. Ele tem algo a realizar através da sua vida. Então, para de murmurar, para de reclamar, para de olhar para os problemas, as circunstâncias. Não importa as circunstâncias, nós louvamos aqui de manhã. E eu me deleito, eu choro, porque eu sou muito chorona na presença do Senhor. Sempre sou muito chorona. E vou ser assim, porque Deus me fez assim. Chorona. Meus filhos vivem reclamando, deve ser chorona demais. E daí? São características da minha personalidade que Deus me deu. E Ele não vai apagar a minha personalidade. Ele vai sim construir em mim, todos os dias, o seu caráter. Um caráter reto, como o de Deus. Esse caráter precisa ser transformado dia após dia, dia após dia. Se nós tivermos um coração